Meus irmãos, nas coisas de Deus não há acasos, não há coincidências. Deus não erra, Deus não bate na porta errada. Deus fala àqueles que estão presentes. E por isso é que nós estamos aqui. Porque Deus é bom, Deus é fiel e Deus é misericordioso. E por isso temos este privilégio de podermos estarmos aqui, reunidos em seu nome, para louvar, adorar e agradecer. Porque o Senhor, em 1 João 4,19, o Senhor diz: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, bendito, louvado e glorificado seja o Teu santo nome, Senhor. A nossa gratidão é completamente para Ti, meu Pai querido. Porque, Senhor, amado, amor como o Teu, amor singular, amor incomparável, amor incondicional, Pai querido, nós não encontramos. Tu, Senhor, amastes o mundo de tal maneira que destes o Teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha a vida eterna. Amém. Nós nesta manhã, Pai querido e amado, te pedimos que purifiques os nossos corações, Senhor. Dá-nos um coração puro, meu Pai querido e amado, porque nós queremos conhecer-te, Senhor, melhor, ter uma verdadeira intimidade contigo, conhecer o Teu amor por nós, conhecer os Teus propósitos para cada um, conhecer o que Tu tens preparado para a nossa vida, meu Pai. Fala aos nossos corações. Vem encher-nos de Ti, meu Pai querido. Enche-nos de Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós temos e devemos de amar a Deus pelo que Ele é. E nunca o devemos amar pelos nossos interesses, nem por aquilo que Ele nos pode dar. Se é a mesma coisa como nós escolhermos alguém para companheira na nossa vida e nós a vamos escolher ou porque ela é rica, ou porque ela tem terrenos, ou porque ela tem posição, ou porque ela é graduada, e nós nunca devemos amar a pessoa por aquilo que ela tem, senão pelo que ela é. E com Deus é a mesma coisa. Devemos amar a Deus por aquilo que Ele é para nós. Amém. O amor que Ele teve conosco, nós somos muito pequeninos para amar e dar ao Senhor o amor que Ele merece, como Ele nos deu a nós. Nós já ouvimos muitas vezes dizer que fulano e Beltrano é um sortudo, tudo lhe vai bem, tudo corre bem, é um homem cheio de sorte. Na vida com Deus, essa sorte não é de Deus. Deus é a nossa sorte. Ele é que é a nossa sorte. Tudo acontece na vida de quem confia em Deus. Aquele que confia em Deus, tudo pode acontecer. Tudo. Nós temos que crer e temos que acreditar. Porque o Senhor é bom. O que Ele tem para cada um de nós, Ele não tem interesse nenhum de o ter retido. Porque Deus tem os seus propósitos e tudo foi designado e preparado antes da fundação do mundo para aqueles que o amem. Olhemos o que o Senhor faz. Ele em Salmos 91:14, Ele em Salmos 91:14, o Senhor diz: pois que tão encarecidamente me amou,
Mas também noutras traduções diz: pois porque se apegou a mim com amor. E aquele que se apega ao Senhor com amor, ele diz: também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Se nós amarmos a Deus verdadeiramente com todo o nosso coração, nós teremos tudo. Amar e confiar em Deus é saber que o nosso caminho é Ele. É Deus quem desenha a nossa trajetória. É Deus quem escreve a nossa história. É Deus que é a nossa força. E essa força faz milagres. Eu aprendi na vida que é Deus quem resolve tudo. Antes eu pensava que eu resolvia tudo, que eu era capaz, que eu tinha poder, que eu tinha força, que eu tinha influência. Não tenho nada. Se eu não tiver Deus, eu não tenho nada. Eu não sou nada. É tudo desilusão. É tudo engano. Por isso eu confio nele. E a minha mente está tranquila e o meu coração está em paz. Confio em Deus porque eu sei que Ele pode tudo. Tenho esperança. Como nos dizem em Romanos 5:5, não estava, mas o Senhor de madrugada pôs-me este versículo. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se há esperança, nós não temos dúvidas, meus irmãos. Nós só duvidamos quando não temos esperança do que o Senhor pode fazer por cada um de nós. E em Salmos 56, 11, o Senhor diz: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Amém. A confiança que em Deus consiste nas situações difíceis, ver ou visualizar pequenos momentos difíceis, que muitas das vezes o Senhor está tentando nos mostrar o que Ele quer que eu faça. Porque muitas das vezes as coisas todas correm bem e está tudo muito bem, eu nem tenho a sensibilidade espiritual de entender o que o Senhor quer falar ao meu coração. Porque está tudo bem, estou alegre, estou eufórico, está tudo muito bem. A gente muitas das vezes nem ouve sequer o que o Senhor, mas nos momentos difíceis nós temos que ver, mas ver o que o Senhor nos quer mostrar, o que o Senhor quer que eu faça, onde Ele quer que eu esteja e o que Ele quer que eu seja. É nos momentos difíceis que nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos. Nesses momentos difíceis, a quem é que nós exaltamos? Isto é uma pergunta demasiadamente profunda que nós devemos analisar o nosso coração. A quem é que nós exaltamos nos momentos mais difíceis? Meu Deus, glória a Deus, obrigado, Senhor, porque me estás a dar esta pedra de tropeço para que eu veja que o meu caminho não é este, que eu tenho que me desviar, que eu tenho que ir para o outro lado, que a minha atitude e o meu agir não é o mais correto, eu terei que fazer outra coisa. Não. A maior parte de nós diz: não tenho sorte nenhuma.
Isto acontece-me constantemente. Esta semana vai ser uma miséria. A quem é que vós estáis a exaltar? Com estas palavras, com esta atitude, nós estamos a exaltar o inimigo. Não estamos a exaltar a Deus. Nós temos que ter muito, muito cuidado com o que a nossa boca diz. Porque muitas das vezes as palavras saem só por sair e esse é o nosso grande erro. Porque as palavras têm poder. Os céus ouvem tudo o que a nossa boca fala. Eles ouvem tudo o que o nosso pensamento pensa. É preciso ter muito cuidado a saber a quem nós exaltamos. Qualquer coisa que nos acontece, para nós, a maior parte das vezes, Deus não está presente. É logo. Eu não posso, o que é que eu fiz? Porque é que isto não está a acontecer sempre? Porque é que não me larga esta maldição? É preciso ter muito cuidado, porque a presença do Senhor tem que estar no nosso coração em todos os momentos, porque Ele em todos os momentos, Ele está connosco, Ele nos segue por onde quer que a gente vá e nós nunca estamos abandonados, nem sós. Nós muitas das vezes pensamos que estamos sós e fazemos as coisas por aquilo que a nossa mente diz, ou pensa, ou sente, e não pode ser. Porque estamos a maltratar o Senhor, estamos a magoá-lo, estamos a desprezar a sua presença e dar valor àquilo que a gente não quer para nós. Se esperamos em Cristo nesta vida, somos mais que miseráveis de todos os homens. Isto diz em 1 Coríntios 15:19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos que esperar em Cristo nesta vida e na outra vida. Para termos essa esperança em Cristo, viva, ativa, olhando para o alto, para as coisas de cima, temos que cumprir e ser guiados pela soberana vocação de Deus, que isto está em Filipenses 5, 13, 14. Filipenses 3, eu disse 5, mas enganei. Filipenses 3, 13, 14, que diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós muitas das vezes nos agarramos a coisinhas tão pequeninas que elas já passaram e a gente não se desliga, a gente não esquece. Se alguém nos faz algo, a gente até diz para nós mesmos: eu já perdoei, já está perdoado e pronto, não quero saber mais disto, está perdoado, eu perdoei no meu coração, e a gente prossegue para a frente e 30 por uma linha. Mas quando nós vemos a pessoa a cruzar-se por nós, isso não é perdão. Mas quando nós realmente sentimos isso, meus irmãos, é hora de pedir ao Senhor misericórdia. Pedir ao Senhor misericórdia pela nossa atitude, pelo nosso sentimento, pelo nosso pensamento e pela nossa falta de perdão, que nós queremos perdoar, mas no fundo do fundo, na raiz do nosso coração, aquela mágoa está lá, nem que seja pequenina, mas ela está lá. E se ela estiver, a qualquer momento, meus irmãos, ela brota. Bom, prosseguindo,
temos que prosseguir para o alvo, temos que seguir em frente, Amém. com esperança, crendo, acreditando, com alegria do que o Senhor é connosco todos os dias. Nós vamos louvar ao Senhor e vamos começar por clamar pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. O amor de Deus por nós é incomparável, é singular, mas plural são as suas obras, porque não é só uma. Vamos cantar o amor de Deus é singular. Explicar
encanto, não há paixão maior que a do nosso Rei. Quão formoso és, Rei do Universo. Oh, Senhor, tu és Eu te adoro, Senhor. Ele te conhece bem, sabe dos teus pensamentos, Ele conhece o teu coração, sabe da tua intenção. Deus é transparente, nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Deus vai escrever uma nova história. Podes acreditar, porque Ele é fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir com tudo o que te prometeu. Tudo. Tua fidelidade. Oh
terminar com um versículo em Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém. Que Deus nos abençoe a todos. E aproveito, antes de passar a palavra à irmã Zélia, de mandar um abraço fraterno em Cristo aos meus irmãos em Angola, de todo o meu coração. Deus nos abençoe. Amém. Pai do Senhor, a igreja. Primeiramente, eu agradeço ao Senhor pelo grande privilégio de estar aqui na casa do Senhor, com a minha família na fé, e por ter esse privilégio de poder contribuir na obra do Senhor. É um privilégio para nós, ainda que todo mundo que vem aqui, talvez exceto o pastor não, a gente vem com um pouco de tremor, não é? Mas é um privilégio, ainda assim é um privilégio, né? De poder participar na obra do Senhor. E agradeço também ao pastor Zé Maria, e só tenho mesmo que agradecer a Deus por essa família maravilhosa que eu tenho aqui na Igreja Cristã Evangélica de Muniz. Eu louvo a Deus todos os dias pela vida de cada um de vocês, irmãos, da minha vida. Bem, o que eu tenho hoje para compartilhar com os irmãos é aquilo que o Senhor primeiramente fala conosco, não é? Porque quando o pastor Zé Maria disse, olha, se a irmã puder trazer uma palavra, então a gente já entra assim, ai, será que Deus quer que eu diga, né? E quando Deus, então, confirmou mesmo aquilo que Ele queria que eu dissesse aqui, eu até disse assim, mas Deus, por que eu vou falar sobre isso? Eu não sou a pessoa mais apta para falar isso. Mas sabe que nesse mesmo momento veio à minha mente duas coisas importantes, que ajudou-me a prosseguir e a que fosse mesmo essa palavra que o Senhor havia preparado para eu dizer, para eu falar nesta manhã. A primeira coisa foi uma frase que eu ouvi aqui da irmã Guilhermina, na última vez que ela esteve aqui na tribuna a dar um estudo. Eu não lembro muito bem exatamente qual era o tema. O tema era sobre relacionamento com o irmão, se não estiver em erro. Mas o que encorajou muito foi a irmã dizer assim, eu não sei porque justamente eu vou falar sobre isso, porque ela dizia, olha, eu nem venho muito à igreja, nem estou muito presente com os irmãos, mas é essa palavra que eu vou dizer. Então, aquilo eu recordei, veio à minha mente, à minha memória, e ajudou-me muito a entender que quando Deus escolhe, quando Deus manda, não interessa, nós temos somente que obedecer. E a segunda coisa foi que Deus, o que eu vou falar aqui hoje, primeiramente Deus ensinou a mim, eu aprendi. Eu não vou falar porque eu sei, porque eu sou uma expert nesse assunto, não é nada disso. Eu vou falar porque eu sou carente disso, desses ensinamentos de Deus para a minha vida. Então Deus primeiro falou comigo, Deus primeiro ensinou a mim, está ensinando a mim, e depois então eu transmito à igreja, não é? Porque nós devemos obedecer à voz do Senhor, porque Ele usa quem Ele quer, onde Ele quer, e da forma que Ele quer, não é? Nós somos apenas vasos, indignos, e que Ele nos capacita e usa-nos da forma que Ele quer, para a sua honra e para a sua glória. Irmãos, então, o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nesta manhã, o tema, a mensagem é o fruto do Espírito e as obras da carne. Então, assim, eu tenho uma pergunta inicial que nós não vamos responder agora, nós iremos responder no final, quando eu terminar tudo, nós vamos tentar responder essa pergunta. Mas o que veio na minha mente logo quando eu comecei a pesquisar o assunto foi, por que lá na Bíblia diz o fruto e não os frutos? Então, por que estava no singular? E eu até pensei, eu acho que eu vou telefonar para o meu pastor lá no Brasil, vou telefonar ao meu cunhado, vou perguntar por quê. Mas depois eu estive ali a pensar, comecei a pesquisar, comecei a ver, e comecei a pesquisar bastante de fontes fidedignas, de
pastores que eu conheço, creio que eles pregam a sã doutrina do Senhor, e então tentei aproximar um pouquinho daquilo, dando uma resposta, e tentei de uma forma ilustrar essa resposta hoje, para que nós todos possamos entender um pouquinho por que é o fruto do Espírito e as obras da carne. Então, irmãos, eu vou escolher como texto, claro, Gálatas 5, e eu vou pedir para o irmão Daniel se ele pode colocar aqui para nós, na mesma tradução. Gálatas capítulo 5, do 16 até o 25. E eu convido os irmãos que possam ficar em pé para que nós possamos fazer a leitura da palavra. E acho que para ficar melhor, nós podemos fazer todos na mesma tradução. Tá bem, irmãos? Então vamos lá. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça todo o espírito, e o espírito toda a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Aqui eu tenho uma versão que diz que tem algumas palavras sinônimas, são um pouquinho diferentes das que nós fizemos a leitura ali, mas no fim é tudo igual, porque são apenas palavras sinônimas. Bem, irmãos, então esse estudo, quando o Senhor colocou em meu coração, eu tinha dois objetivos, para que nós possamos conhecer e entender as qualidades ou as virtudes do fruto do Espírito e os traços da obra da carne. E esse texto foi escrito, apresentado pelo apóstolo Paulo, como os irmãos acabaram de ver agora, aos Gálatas, à igreja da Galácia. E uma palavra ali que foi um pouco diferente, mas que aqui na tradução diz que desde que Deus criou o mundo, a carne milita. E na minha tradução tem mesmo essa palavra, milita. Milita contra o espírito, e muitas vezes o ser humano deixa-se dominar pelas obras da carne. Essa palavra militar milita é uma palavra ligada à guerra, uma palavra belga. Realmente é uma palavra de guerra, quer dizer que o nosso espírito, a nossa carne, eles vivem em luta um contra o outro, não é? Então existe uma luta dentro de cada um de nós, que é o espírito luta contra a carne. Então, é imperativo que o ser humano escolha viver no espírito e produzamos os seus frutos, porque somente por meio deles podemos ter a santidade e honrar o nome de Deus, o nome do Senhor. Para isso, devemos conhecer as principais diferenças entre o fruto do Espírito e as obras da carne. E as grandes diferenças que eu entendi quando eu fiz esse estudo foi que a grande diferença que há entre um e o outro é edificar e condenar. São as grandes diferenças aí entre os frutos do Espírito e as obras da carne. Um edifica e o outro condena.
Então, enquanto o fruto do Espírito edifica o homem, abençoa quem está ao seu redor e adora a Deus, as obras da carne têm como consequência a destruição do homem e a morte eterna. Então, é como a gente falou, enquanto o fruto do Espírito abençoa, porque ele faz me crescer como ser humano, como servo de Deus, e abençoa os que vivem ao meu redor, ou seja, nós em comunhão uns com os outros, e até mesmo aqueles que nós convivemos fora do nosso meio, aqui da igreja, e ele honra e glorifica o nome do Senhor. Enquanto que as obras da carne, ela só destrói o ser humano e condena, leva à morte eterna. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fez uma declaração em Romanos 7, 18 e 19, ele disse assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo. Então essa aí, irmãos, é onde a gente vê claramente aquela palavrinha que eu disse no início, onde milita mesmo, onde existe uma guerra, um confronto. Eu tenho certeza que muitos de nós querem fazer o bem, principalmente depois que nós aceitamos Jesus, conhecemos a sua palavra, conhecemos os seus ensinos e temos o desejo dentro do nosso coração de ser obediente à palavra de Deus. Queremos fazer o bem, né? Mas o que acontece? Há uma luta muito grande entre nós. O apóstolo Paulo disse: o bem que eu desejo fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim é o que eu faço. E não é diferente conosco, pois não? Não é diferente conosco. Nós também vivemos nessa constante luta, travando essa guerra todos os dias da nossa vida. E muitas vezes nós saímos aqui fortalecidos, dizendo assim: essa semana eu vou ter vitória, não vou fazer nada, não vai acontecer nada, olha, eu vou viver no Espírito, não vou cair, não vou tropeçar. Mas infelizmente existe essa luta dentro de nós. E nós temos que estar com os nossos olhos bem abertos, para que realmente as obras da carne elas não tenham lugar em nossas vidas. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, ele destacou 9 virtudes, né, que marcam ou características ou qualidades do fruto do Espírito e os traços dos frutos da carne ou das obras da carne. Então, irmãos, nós vamos começar então aqui a ver, estudar o fruto do Espírito, né, como ele é composto. Ele é composto por 9 virtudes. Como que são essas 9 virtudes, como elas são caracterizadas por Deus, pelo apóstolo, e como que cada uma delas nós possamos adquirir, alcançar, ter em nossa vida, trazer para a nossa vida e praticar no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Então, a primeira virtude, ou a primeira faceta, né, que compõe esse fruto, é o amor, né? Então, tinha mesmo que ser o amor. O amor, eu não digo que ele é mais importante, mas ele está na origem, ele é o pontapé inicial para a composição desse fruto. E sem ele, eu creio que as demais virtudes seriam impossíveis, ou muito difíceis de serem vistas e colocadas em práticas na nossa vida cristã. Então, vamos ver um pouquinho a respeito do amor. Lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, ele escreveu assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus é amor, né? Nós sabemos disso, Deus é amor. Lá no Brasil existe uma igreja que chama Deus é amor, né? Então, Deus é amor. O amor é a característica mais importante para um cristão, para nós. Sem amor,
Olha, irmãos, sem amor, se Deus não fosse amor, Ele não teria entregue Jesus para morrer por nós. Não é? Olha que amor, um amor que nós não podemos entender e explicar. Deus é amor, e a Bíblia diz lá em João 3,16 o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Então, tá aí. Deus é amor. E a primeira virtude que compõe o fruto do Espírito é o amor de Deus. Sem amor, o Filho não enviaria o Espírito Santo para nos confortar. Sem amor é impossível ter as outras virtudes do Espírito Santo. Ou seja, o amor é a base para todas as virtudes seguintes que vão compor o fruto do Espírito. E Jesus, nós costumamos dizer, Jesus, não foi os pregos que seguraram Jesus na cruz. Não foram os pregos. Foi o amor que Ele tinha por cada um de nós que segurou o nosso Senhor e Salvador Jesus na cruz. Então é amor de Deus, nosso Pai, é amor do Filho Jesus, quando foi entregue ali na cruz do Calvário e morreu por nós. É amor do Espírito Santo de Deus que veio para nos consolar, para nos confortar, para nos fazer orações diante do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito faz orações por nós com gemidos inexprimíveis. Que grande amor, né? Jesus, em toda a sua trajetória, enfatizou a importância do amor. Quando Jesus resumiu os mandamentos do Senhor em apenas 2, Ele usou como elemento fundamental o amor. Eu gostaria que alguém procurasse Mateus 22, do 37 ao 39, e pudesse ler em voz alta. Mateus 22, do 37 ao 39. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Então, todo o comportamento de Jesus durante o seu ministério, ele foi baseado no amor. E nós, irmãos, como imitadores de Cristo também, devemos ter o amor como via principal para lidar com o próximo, né, e realizar todas as nossas responsabilidades aqui. É amor entre nós, é amor lá no trabalho, é lá na faculdade, é lá na vizinhança. Se não for com esse amor, nós não conseguimos, irmãos. Nós não conseguimos. Então, só consegue amar a Deus e ao próximo, como o nosso irmão acabou de ler, o resumo das Escrituras feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, só consegue amar a Deus e amar ao próximo quem tem o Espírito Santo dentro de si. Quando tratamos a todos com amor, refletimos o quê? A face de Cristo e crescemos cada vez mais em Espírito. O coração em que o Espírito Santo faz morada, trata todos com amor. Então, quando nós temos esse Espírito Santo de Deus aqui dentro do nosso coração, nós podemos tratar, conseguimos tratar todos com amor. Né? Então, graças a Deus por isso. Então, o amor é a virtude, né, inicial que vai compor, então, o fruto do Espírito. Vamos ver. A segunda virtude que vai continuar a compor esse fruto é a alegria. E vamos ver o que a palavra de Deus nos diz a respeito da alegria, né? Mais uma virtude do fruto. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Quando nos alegramos no Senhor, não nos movemos pelas circunstâncias da vida, mas pela certeza da salvação em Cristo. Entender que fomos alcançados pelo amor de Deus torna a nossa vida mais alegre. Um servo de Deus alegre tem um coração grato que reconhece os feitos do Senhor. Essa é a verdadeira alegria, né, diante das situações passageiras da vida, que não pode tirar essa alegria
Lá no Brasil a gente tinha um coro, um cântico que dizia que a verdadeira paz, a verdadeira alegria só tem quem já conhece Jesus. Porque não é uma alegria que depende das circunstâncias da vida, né? Não é. Essa alegria não depende das circunstâncias da vida. Ela é uma alegria gerada pelo Espírito Santo. Gerada pelo Espírito Santo. Então, essa alegria é uma alegria diferente. Não importa se eu tenho muito dinheiro na minha conta, para muitos não importa nem se tem a saúde a 100%, não importa se eu moro numa casa muito bonita, muito chique, não importa. Eu sou alegre porque essa alegria é a alegria dada pelo Espírito Santo de Deus. Amém. É essa verdadeira alegria que nós devemos ter e almejar em nossos corações. É a alegria dada pelo Espírito Santo. E como é que nós podemos estimular essa alegria? Então, é através da leitura da Palavra de Deus. Quando nós lemos a Palavra de Deus, a gente pode perceber como os servos de Deus, apesar das circunstâncias pelas quais eles estavam passando, eles eram alegres. Quer ver uma? O apóstolo Paulo e o Silas na prisão. Lembram-se, irmãos, dessa passagem? Eles estavam lá encarcerados, né? Está lá em Atos 16, 25 ao 26, eles estavam presos. Mas a Bíblia diz que eles estavam fazendo o quê? Cantando louvores a Deus. Aquela circunstância pela qual eles estavam vivendo era totalmente adversa a que uma pessoa ficasse alegre, a que uma pessoa pudesse demonstrar alegria. Mas por que eles conseguiram demonstrar? Porque eles eram super-homens? Claro que não. Porque eles tinham dentro deles essa virtude, alegria gerada pelo Espírito Santo de Deus. E aí eles podiam ser, né, eles podiam demonstrar essa alegria, né? Louvado seja Deus por isso. Então, o louvor despertou o coração de Deus naquela situação ali na prisão, abalou os alicerces da prisão e foi operado ali um milagre, irmãos. Por quê? Porque eles saíram daquele lugar. Amém, irmãos? Amém. A outra virtude ou face que compõe o fruto do Espírito é a paz. É a paz. E lá em João 14, 27 diz: deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe seu coração. E não tenham medo. Olha, irmãos, eu confesso que eu sou uma pessoa medrosa. Muito medrosa. E eu tenho que ter muito cuidado com esse medo não causar em mim uma grande ansiedade e até roubar a minha paz. Então, assim, por exemplo, esses dias eu recebi cá em minha casa meus parentes que vieram do Brasil. E aí, como eu sou medrosa, eu não gosto de andar de avião, por incrível que pareça, né? Então eu ficava pensando, ai meu Deus, meu filho, minha nora e minha netinha, eles estão cruzando o oceano, ai não sei o quê. Então eu ficava ali acompanhando o voo e com muito medo. Então, assim, há coisas na minha vida, eu também não gosto da noite, eu não sou uma pessoa por natureza noturna, eu também tenho medo da noite. Então, assim, eu, por natureza, sou uma pessoa um pouco medrosa. E eu tenho que ter muito cuidado. Eu sei que o medo, em muitas ocasiões e muitas vezes, ele funciona como um mecanismo de defesa para nós. Mas nós também temos que ter um autocontrole e um equilíbrio para não deixar que esse medo roube a nossa paz. Essa paz que Jesus nos dá, né? Temos que ter muito cuidado. E nisso eu sei que eu careço de muita oração, né? E muito tocar e mover no Espírito para Deus não tirar a minha paz quando eu estiver passando por uma situação de medo. Mas a paz, a verdadeira paz, só vem e só tem quem já conhece Jesus. Quem não conhece Jesus, quem não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, quem não tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, ele não tem a paz verdadeira. Ele tem momentos de alegria e até que pode pensar, eu tenho uma paz, mas não é, irmãos. A paz que o mundo dá não é a paz verdadeira. A paz verdadeira é a paz gerada pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações. Essa é a verdadeira paz. Amém, irmãos? Amém. E como que nós também podemos receber essa paz que o Espírito Santo derrama em nosso coração, e que é inexplicável, né? Nós também podemos receber isso, essa paz, ter essa virtude em nosso coração, através da leitura da Palavra de Deus,
como essa passagem que eu acabei de ler, tem outras, e através do nosso relacionamento com Deus, em oração. Porque aí é quando nós recebemos o Espírito de Deus em nossas vidas e podemos lançar fora toda a ansiedade, todo o medo, e no lugar de tudo isso, instalar em nossos corações a paz que só Deus pode nos dar. Não há o que tememos quando temos a certeza de que Deus está no comando das nossas vidas e que todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está escrito lá em Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem, até aquelas que aparentemente não são as melhores, mas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A terceira faceta ou virtude é a paciência. Também nós podemos encontrar com longanimidade. Então, a paciência. E nós costumamos dizer assim, eu sou impaciente, eu sou mais Marta do que Maria, confesso. E aí eu digo, olha, que a gente fala, o Jó foi tão paciente, né? Então, a paciência de Jó, aí você tem a paciência de Jó. Mas, irmãos, então, aqui diz, meus amados irmãos, Tiago 1,19, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos a ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Ser paciente é uma característica de quem tem consigo os frutos do Espírito. Trata-se da maneira de como reagimos às coisas que acontecem ao nosso redor. A paciência requer da pessoa cristã confiança total em Deus. Uma pessoa que sabe que Deus age no tempo certo não precisa ficar impaciente ao ponto de pecar. Temos essa segurança quando fortalecemos a nossa fé buscando o Espírito Santo de Deus. Quanto mais buscamos a Deus, mais confiamos nele e nos tornamos mais pacientes. O Espírito Santo afasta a agressividade, evita a ira e retira de nós o sentimento de desespero. Quem tem o Espírito Santo de Deus espera e confia em Deus. Então, mais uma vez, como é que nós vamos conseguir ter essa virtude na nossa vida? Buscando a Deus. Quanto mais nós buscarmos a Deus, mais nós confiamos nele. Por quê? Porque nós conhecemos. Porque como nós podemos confiar em alguém em quem nós não conhecemos, não é? Mas quanto mais nós conhecemos, mais podemos ter essa paciência, essas virtudes. A outra virtude, irmãos, eu coloquei aqui, amabilidade ou benignidade. Então está lá em 2 Timóteo 2:24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Ser amável é uma das marcas de quem segue os passos de Cristo. Quem tem o Espírito Santo é amável com o próximo, tanto no falar quanto no agir. Ele nos dá sensibilidade para perceber o valor de uma vida. Então, por que eu vou ser amável com aquela pessoa? Porque aquela pessoa tem um valor, aquela vida tem um valor inestimável, né? Toda vida tem um valor para o Criador e deve ser tratada com amor e compaixão. Tratar o próximo com amor é preservar a si e preservar o outro. Quem é amável tem um entendimento de que foi amado primeiro, não é? Eu fui amada pelo Senhor. E aquela pessoa, o meu próximo, aquela pessoa que está ao meu lado, também, ela tem um valor para o Senhor, para o Criador. Logo, eu tenho que ser benigna com ela, porque ela também é alvo do amor de Deus. Jesus foi o maior exemplo de como é ser amável. Sua presença era aprazível e acalmava todos que estavam ao seu redor. Onde Jesus passava, ele transformava o ambiente e sentia um prazer. As pessoas todas sentiam muito prazer em estar ao lado dele e de ouvir a sua voz. A outra virtude, irmãos, que compõe esse fruto é a bondade. Em Efésios 4:32, diz assim a palavra do Senhor: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros,
perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. E às vezes a gente fala assim, não, mas eu não vou perdoar não. Vou perdoar porque olha, isso que essa pessoa fez a mim é realmente grave, mas eu vou perdoar. Ou então diz, eu vou perdoar, mas eu quero olhar mais na tua cara. Né? Então, irmãos, isso é um lado da bondade, perdão de Deus. Quem éramos nós quando Jesus morreu por nós? Quem éramos nós? E Deus, Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos perdoou, Ele demonstrou a maior bondade, o maior amor para conosco, não é? Então, que nós também possamos, às vezes quando eu converso, eu vou debater alguma coisa em relação ao perdão, que a pessoa confronta e diz, não. E eu digo assim, olha, tá vendo a oração do Pai Nosso? O que ela diz lá? Que nós devemos perdoar como o Senhor nos perdoa, não é? A bondade gerada pelo Espírito Santo afasta do nosso coração o sentimento de maldade da nossa natureza pecaminosa. Quem é guiado pelo Espírito Santo age com bondade no coração, vê tudo com bons olhos e gosta de fazer o bem. Os atos de bondade são reflexos do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Quando nos beneficiamos da bondade de Deus, compartilhamos a graça que recebemos, sendo bondosos com o próximo. Então é aquilo, irmãos. Se eu já recebi a bondade do Senhor na minha vida, né? E isso é um reflexo do Espírito Santo na minha vida, eu também devo tratar assim o meu próximo. Com essa bondade que eu recebi do meu Deus, do meu Senhor. Né? Aquilo que eu recebi de graça, eu vou dar de graça também. Amém. A outra virtude que compõe esse fruto é a fidelidade. Nosso irmão já falou aqui hoje, né? Então, 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus. Deus é fiel e somos fruto da sua fidelidade. Assim como o Pai, o Filho manteve a sua palavra e recebemos o Espírito Santo. Como filhos de Deus, devemos ser fiéis a Ele e mantermos o nosso bom testemunho com os homens. Devemos ser leais a Cristo, assim como Deus é conosco. A fidelidade em nossas vidas se torna concreta quando a palavra que recebemos de Deus é praticada. E é aí que irmãos, é aí que nós colocamos a fidelidade em prática em nossas vidas. É quando essa palavra de Deus ela é colocada em prática em nossas vidas. Ela faz parte da nossa vida do dia a dia. Isso é a fidelidade que nós temos para com o nosso Deus. Ao obedecermos o conselho do Espírito Santo, estamos exercendo a nossa fidelidade a Deus. Nossa fidelidade a Deus reflete a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nos frutos do Espírito não há espaço para mentiras ou meias verdades. Quem anda pelo Espírito anda em retidão e tem boa fama, reflexo da fidelidade com Deus. A penúltima virtude que compõe esse fruto é a mansidão. Mansidão, irmãos. Olha, eu aprendi uma frase, quando eu fui fazer uma formação ali em Ovar, uma frase que deve ser tipicamente portuguesa. Mas depois eu estive analisando e pensei, minhas amigas lá, nós um dia fizemos um exercício na sala de aula, em que nós tínhamos que dizer as características de uma determinada pessoa, e essa pessoa dizer se nós acertamos ou não, identificar-se nessas características e dizer se acertamos ou não. E houve lá uma senhora que escreveu umas características na lousa, estava referindo-se a uma determinada colega da sala, da turma, e uma das características que ela pôs é que essa pessoa fervia em pouca água. Até então eu não conhecia essa expressão, e depois a minha formadora esteve lá a explicar. E aí depois ela disse, porque é assim mesmo, olha, o povo português ferve em pouca água. Mas depois eu estive a falar com meu marido, engraçado, né? Porque
O senhor disse que era assim, o povo português servia em pouca água, mas no entanto vocês são um povo tão pacífico, tão manso, porque pode até haver, sabe, de repente ficar nervosos e ferver em pouca água, mas não passa disso. Daqui a pouco volta, está tudo bem e não acontece tantas coisas como, por exemplo, lá no Brasil, às vezes, por pouca coisa no trânsito, uma pessoa infelizmente ferve e dali pode acontecer uma tragédia, uma morte. E aqui, graças a Deus, eu consegui enxergar ainda uma certa mansidão, apesar de dizerem que ferve em pouca água. Mas a mansidão, nós vamos ler aqui, é Tito, no capítulo 3, no versículo 2, diz assim: não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Quando agimos com mansidão, tudo muda. Nosso temperamento interfere no comportamento das pessoas. O Espírito Santo é assim, transborda e contagia. Um coração pacífico e manso é movido pelo Espírito Santo. Quando alcançamos este nível, somos capazes de nos controlar e acalmar aqueles que estão ao nosso redor. Dessa forma, agindo com mansidão, podemos edificar vidas que precisam ser alcançadas por Deus. Jesus sempre tratou a todos com mansidão, pessoas que o procuravam em desespero e dor. Ele ouvia, derramava seu favor e o desespero transformava-se em alegria. Até quando foi indagado por seus perseguidores, sua mansidão era concernente. A presença do Espírito Santo dissipa as trevas. Olha, irmão, não tem coisa melhor. Quando estamos assim nos ânimos mais exaltados, se nós nos mantivermos mansos, com o espírito manso, olha, num instante as coisas resolvem-se. É motivo de constrangimento para aquele que está muitas vezes irado, com muita raiva, muito bravo. Então, com certeza, essa mansidão demonstrada por nós nessas ocasiões vai constranger aquela pessoa que naquele momento está porventura irado, nervoso, irritado. E as coisas com certeza tomarão um rumo melhor. Então, a mansidão é um fruto, né, é uma faceta, é uma virtude que compõe o Espírito Santo, que compõe o fruto do Espírito e que deve estar presente na nossa vida. Às vezes é muito difícil? É muito difícil. Mas nós temos que pedir essas coisas para Deus. Fáceis, elas não são. Mas nós temos que buscar, procurar, até que um dia nós vamos alcançar, com certeza. E a última virtude, irmãos, é o domínio próprio, é a temperança. Não sei como tem algumas outras versões. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 4, do 4 ao 5. Domínio próprio, irmãos. Saber controlar, né? Até os cavalos deixam-se controlar, né? Até os cavalos deixam-se controlar lá pelos arreios, por aqueles os arreios, os freios, né? Que o cavalinho usa. Mas assim, nós também temos que submeter as nossas vontades à obediência a Cristo, e é algo que deve ser buscado todos os dias. É muito difícil, irmãos, é muito difícil. O mundo nos oferece muitas oportunidades que, na realidade, tem como objetivo nos tirar do caminho do Senhor e entristecer o Espírito Santo. Quando estamos fora do caminho do Senhor, somos levados a fazer o que não queremos, reagindo a qualquer estímulo. O mundo só dá ênfase às vontades carnais. O mundo jaz no maligno. Cabe a nós desenvolvermos, com a ajuda do Espírito Santo, o domínio próprio, sabedoria, para nos afastarmos das armadilhas da carne. O domínio próprio faz parte do conhecimento das nossas limitações, do entendimento de que nós somos fracos e que nós dependemos de Deus. Nós somos fracos e dependemos de Deus, da misericórdia de Deus.
Há situações em que podemos nos controlar, mas também há momentos em que só o Espírito Santo de Deus pode nos livrar. Por isso, o servo de Deus deve sempre estar em sintonia com o Espírito Santo para poder discernir as situações de controlar e se manter firme. Então, esse autocontrole, irmãos, nós precisamos ter, quando nós estivermos aqui nessa carne, né, nesse corpo físico, nós precisamos mesmo buscar a Deus, clamar a Deus, para que Ele possa nos ajudar, para que Ele possa nos ensinar, nos fortalecer e nos fazer ser controladores da nossa carne, para que, porventura, a nossa carne não queira se levantar e opor-se ao Espírito. Bom, irmãos, então, nós vimos aqui as 9 virtudes que compõem o fruto do Espírito. Olha, eu sei que não dá para a gente decorar tudo agora, mas daqui a pouco nós vamos fazer um exercício de memorização, tá bem? Bom, em contrapartida, em oposição a isso, nós temos as obras da carne. Eu não vou descrever cada uma delas, mas nós vamos falar um pouco sobre elas. Então, aqui em Gálatas 19, do 20 ao 21, Paulo descreve quais são os frutos da carne. E aqui ele diz: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Então ele começa com esse, a gente pode dizer que essas obras da carne, essa lista, ela está dividida em 4 categorias. A primeira categoria é essa que fala sobre os pecados sexuais, né, da sexualidade do homem. Então, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Então, a primeira categoria. A segunda categoria, nós podemos dizer que ela está relacionada aos pecados espirituais, que lá diz idolatria e feitiçaria, pecados espirituais. A terceira categoria são as categorias dos nossos relacionamentos. Então diz o ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Então essa é a categoria dos pecados espirituais. E a quarta categoria é em relação a nós mesmos, né? Que são 2 que ele diz: a embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Provavelmente existia mais coisas. Então as obras da carne, elas estão divididas nessas 4 categorias. Os frutos da carne representam, as obras da carne representam tudo que não provém de Deus. Trata-se das ações da nossa natureza pecaminosa. A carne simboliza a nossa fragilidade. Então aqui, quando a gente usa essa palavra carne, é para simbolizar a nossa fragilidade como seres humanos. A nossa natureza pecaminosa, a nossa tendência ao pecado. Apesar de Paulo listar algumas características das obras da carne, elas vão além das destacadas aqui em Gálatas. A nossa natureza tende constantemente a se inclinar para essas armadilhas, ao que requer de nós muita, mas muita atenção, uma luta contínua contra a carne. Quando damos vazão à nossa carnalidade, nos afastamos do Espírito Santo. Como consequência, os frutos do Espírito são o quê? Enfraquecidos pelas obras da carne. A luz e as trevas, elas não vivem juntas, elas não convivem. Por isso, as obras da carne, como erva daninha, procuram sufocar os frutos do Espírito. Como está escrito em Mateus 26 e 41, devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação, pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo nos atentou para não confundirmos a nossa liberdade em Cristo com a libertinagem, agindo contra a vontade de Deus. Devemos ser prudentes e vigiarmos sempre. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5:13. Apesar de sermos fracos, temos um Deus forte. Somos nova criatura em Cristo Jesus. Ele é a fonte do fruto
dele, mais o Espírito Santo nos preencherá. Amém. O resultado da presença dos frutos do Espírito é a edificação da nossa vida. Alimentados pelo Espírito Santo, também edificamos as vidas dos nossos irmãos, derramando os frutos do Espírito e compartilhando o amor de Deus. E aqui, para terminar, eu gostaria de terminar com um versículo também dito pelo apóstolo Paulo, em Filipenses 3, 13 e 14. Ele diz assim: irmãos, não penso eu mesmo que já o tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, muitas das nossas atitudes do passado, como o nosso irmão também falou, elas não servem como base para a nossa perfeição. São atitudes que muitas vezes nós não nos orgulhamos de ter praticado. Mas nós temos um alvo, irmão. Nós temos um alvo e temos um prêmio. O nosso alvo é conquistar o nosso prêmio que está no céu. As bênçãos da vida eterna, a perfeita sabedoria, o gozo, a santidade, a paz, a comunhão e a companhia de Cristo e de todos os santos. Esse é o nosso prêmio que nós teremos lá quando temos a nossa vida eterna. Tudo isso em mente, tendo tudo isso em mente, devemos prosseguir com a nossa carreira de fé, apesar de todas as aflições da vida, prosseguir para o alvo, sem jamais desviar o nosso olhar e os nossos pés. Eu, irmão, particularmente, falo aqui, como falou o apóstolo Paulo, eu não penso que já tenha alcançado todas essas coisas, o fruto do Espírito. Mas o que é que eu faço, irmãos? Eu vou esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e vamos avançando para o que estão diante de nós. E o que estão diante de nós são essas virtudes do Espírito Santo de Deus. Nós somos filhos de um Deus forte. Nós somos fracos, mas somos filhos de um Deus forte. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E Jesus já conquistou tudo isso na cruz por nós. Se nós ainda não temos, se nós ainda não alcançamos todas essas virtudes, nós temos que esquecer das coisas que para trás ficaram, as coisas menos boas, aquilo de errado que nós fizemos, que desagradou o nosso Deus. Esquece, irmão. Põe para trás. Vamos, já foi. Isso mesmo, o Senhor já pagou. E vamos para frente, vamos prosseguir para o alvo. O nosso alvo é conquistar, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para edificar a nossa vida, para honrar o nosso Deus. Para edificar a vida daqueles que estão próximos de nós. Para isso que nós queremos o Espírito Santo de Deus. Acho que lá a igreja de Corinto era uma igreja que tinha dons espirituais. Mas também os irmãos, quando faz o estudo daquela igreja, vocês podem ver que ela tinha muitos problemas, aquela igreja. Ela tinha dons, mas ela não tinha os frutos, o fruto do Espírito. Então, irmãos, vamos buscar almejar isso. Esse é o nosso alvo aqui, enquanto estivermos aqui, nessa caminhada, nessa carreira de fé. Então, vamos buscar e prosseguir. Como é que nós podemos fazer isso? Através da oração, da leitura, do louvor ao nosso Deus. Só Ele que pode nos dar. Às vezes nós vamos cair, mas nós temos um Deus forte. Ele vai nos levantar de novo, não é? E nós vamos levantar, nós vamos reconhecer, nós vamos pedir misericórdia. E a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E não tenha medo, não, irmão, de dizer, hoje eu errei, meu Deus, eu errei. Eu não queria ter errado. Não queria ter errado. Olha, a carne hoje venceu. Mas, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me a ser forte. Ajuda a continuar andando. Ajuda-me a prosseguir com o meu alvo. Porque, irmão, sabe de uma coisa? Eu cresci aprendendo que o caminho que nos conduz ao céu, ele é estreito, ele é apertado, ele é difícil. Ele não é fácil. Não é fácil, irmãos. Nós todos os
sendo provados todos os dias. Mas um dia nós seremos aprovados. Como que é na escola? Nós temos que fazer provas, testes, não é? Para quê? Para sermos aprovados. Amém. E nós somos provados. E nós somos provados no nosso crescimento, para sermos aprovados pelo nosso Deus. Então as provas, elas não são ruins. Não. Às vezes elas podem até nos causar um certo desconforto. Mas vamos pensar que nós somos provados para sermos aprovados pelo nosso Deus. E é assim que nós vamos crescer como crentes e vamos amadurecer como crentes no Senhor Jesus. Então, como será que nós podemos, irmãos, alcançar esse modelo de vida cristã? Cristão de Cristo, como diz nosso pastor, né? Bom, nós temos que nos arrepender e fazer confissões das nossas práticas que não são boas diante do nosso Deus. Arrependimento e confissão. Senhor, errei, me perdoa, né? Estou aqui em pé diante do Senhor para começar de novo. A segunda é usar os meios de graça que nós temos, que é a leitura da palavra de Deus, a participação nos cultos, a comunhão com os irmãos. E depois a oração, que é clamar a Deus para ser um modelo de vida que agrada ao Senhor, que agrada a Jesus. Amém, irmãos? Bom, e depois, irmãos, eu fiquei pensando, como será que nós poderíamos, numa ilustração, representar, então, o fruto do Espírito? Porque lá está dizendo os frutos, mas nós falamos aqui hoje em 9 virtudes, mas ele continua sendo o fruto do Espírito. E aí, eu e meu querido esposo, nós fizemos tentamos ilustrar isso aqui, para a gente tentar entender como que ele é. E aí alguém gostaria de ajudar a colocar aqui? Olha, outra coisa, irmãos, é muito importante que quando nós lemos a palavra de Deus, nós também guardemos a palavra de Deus na nossa mente. E então nós vamos fazer aqui um exercício de memorização, tá bom? Nós vamos tentar colocar aqui, fazer o nosso fruto, compor o nosso fruto de Espírito com aquelas 10 virtudes que nós acabamos de ver ali na palavra. Quer ajudar? Quer? Alguém gostaria de fazer? Vem, Alzira, então. Olha, vamos ver se nós podemos lembrar. Pode olhar aí também em Gálatas, que não tem importância. Qual foi a primeira virtude que nós falamos? O amor. O amor. Então, o Alzira vai colocar aqui. Vai tentar colar aqui. Depois do amor, qual foi? O preto em cima do preto. Eu sei, mas é que, sabes, eu poderia ter. Qual foi o amor depois, a segunda? Alegria. Alegria está no coração. A seguir? A seguir? Paz. A paz. A seguir? Longanimidade. Sim. Dignidade. E após? Bondade. A seguir? Fé. Ou a fidelidade? E depois? Mansidão. A mansidão. Temperança. A temperança ou o domínio próprio. E sabe o que o apóstolo Paulo, para encerrar, ele disse assim, interessante, ele disse assim, ó, contra essas coisas não há lei. Ou seja, quando eu pratico essas coisas, eu já não preciso praticar aquela lei que o povo de Deus tinha que praticar lá no Velho Testamento. Mas o livro de Gálatas é contra, a lei não salva. Olha, contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, o que eu queria dizer é que o fruto do Espírito, ele é algo gerado, Deus a origem dele está em Deus, e ele é um fruto, um único fruto com essas novas virtudes. Imagina também uma laranja. Uma laranja é composta por gomos, né? E cada gomo que forma aquela laranja é uma virtude. E são justamente as virtudes do Espírito Santo
as virtudes que compõem o fruto do Espírito. Por isso que ele está escrito no singular, o fruto do Espírito, que é composto pelas nobres virtudes que aí estão. E que nós possamos decorar, praticar, falar com as pessoas. É muito bom, eu já tentei, eu e meu marido há algum tempo atrás, nós estávamos tentando decorar as novas virtudes. Nós vamos prosseguir. É muito importante que a gente decore a palavra de Deus para que nós possamos usá-las. Às vezes nós não temos acesso à Bíblia, não estamos conosco, mas se nós temos aqui guardada na nossa mente, nós podemos citar. E para as crianças também. E para as crianças também é muito importante, irmãos, que elas decorem e memorizem a palavra do Senhor. Amém? Então, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Este fruto também nos faz compreender que pode representar um caixo das uvas e leva-nos àquela palavra que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. O fruto da videira, é a uva. Eu quero só, não acrescentar nada mais, porque eu creio que o Senhor hoje teve o cuidado de enviar a palavra certa. Amém. E ao longo de toda a mensagem o Senhor trouxe-me à minha memória recordações de tudo o que praticamente muitas vezes nós vivemos até ao presente. E eu resumiria a palavra de hoje apenas e só em que a Bíblia nos ensina, a palavra nos ensina a nós sermos o bom cheiro de Cristo. Amém. E sabem o que é que ao longo de toda a mensagem eu já perdi o meu cheiro, o olfato, não sei se é por causa da sinusite, mas já não tenho cheiro. Mas tenho na minha mente, na minha memória, o recordar quando nos tempos que eu estudava, eu tinha os meus 12 anos, talvez, na feira de Estímulo, naquela passagem onde se vendia a fruta, aquele cheirinho da fruta. Aquele cheirinho da fruta. E eu é assim, tu nos estás a ensinar que nós temos que ter um cheiro. Se estamos a falar no fruto do Espírito, não é nos frutos, é no fruto do Espírito. O fruto, quando ele é perfeito, é o teu fruto, o Espírito, só tem que dar um cheiro. Amém. Aquele cheiro agradável. Quando passamos, deixamos o cheiro da fragrância. A fragrância. Amém? E porque, na verdade, o Senhor nos deu aqui, primeiro, esta qualidade deste fruto, é o amor, e eu gostaria de convidar a ficar todos de pé. Vamos recordar um documento importante que assim: amemos de coração, não de amor falsificado, para quando Cristo venha, nos encontre preparados. Se Jesus disse, resumindo tudo, aqueles 2 versículos, onde o tema principal desse mandamento é o amor, primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e depois ao próximo. Eu não diria que nós somos próximos uns dos outros, mas somos mais do que isso. Amém? Amemos de coração, não de amor falsificado. Amemos de coração, não de amor falsificado. Para quando Cristo venha, nos encontre preparados. Para quando Cristo venha, nos encontre preparados. Como podes tu
Ó Deus e Pai, nós oramos a Ti no nome do nosso Senhor Jesus, para que esta palavra que hoje enviaste ao coração da tua igreja, nos tempos que vivemos, possamos compreender a dimensão do Teu grande amor revelado por amor das nossas vidas, para que saibamos compreender, baseados neste amor que há em Cristo Jesus, possamos refletir todas estas virtudes que hoje aprendemos no que diz respeito ao fruto do Espírito Santo. Ajuda-nos, na verdade, a sermos verdadeiros cristãos em Cristo Jesus, honrando, glorificando e tendo sempre presente que nós somos feitos filhos de Deus por oração em Jesus Cristo. A nossa pátria não é esta que nós estamos. Esta é apenas a passagem do tempo da nossa peregrinação. Honramos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé, o nosso amado e bendito Senhor Jesus, Salvador das nossas vidas. Amém. Nós oramos assim agradecidos uma vez mais ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Só mais uma coisa, meus amados, no sábado, se Deus quiser, temos jejum e oração, quem pode estar presente. O jejum que estamos a fazer começa à hora do jantar, 8 horas, 9 horas, depois não comemos mais nada até ao meio-dia seguinte. Era bom que fizéssemos mais tempo, mas quem quiser pode fazer mais tempo. Depois estamos aqui que for possível. Também quero anunciar que no dia 10 de setembro nós vamos realizar, não é uma decisão à pressa, não é, mas é a decisão de alguém que teve o desejo de descer às águas. E perante um desejo destes, nós não podemos deixar para trás. Eu me alegro e quero dar os meus parabéns ao Davi, que teve a coragem de decidir o batismo, dando assim testemunho público da sua fé em Jesus Cristo. Portanto, o nosso querido jovem que sentiu o desejo de se batizar, e vamos realizá-lo no dia 10. O que eu peço à igreja, faça uma convocação à igreja para estarmos presentes, para assim também podemos abraçar não só o Davi, mas a alegria do Emanuel e da Lídia de ver o Davi descer às águas. É uma alegria enorme que eu me lembro quando desci às águas quando tinha 13 anos. Amém? Portanto, o que eu vos peço é que no dia 10 estejamos juntos. Onde é os batismos? É na Branca, não é? Ou seja, na zona dos acampamentos do Palhal. Marcamos uma horinha aqui, talvez sair daqui 9 horas. Não é hipótese de virmos autocarro, vamos cada um dar os seus carros e quem tiver lugar, sempre há sempre um lugar assim no outro. 9 horinhas, saímos aqui, vamos todos juntos até ao lugar dos batismos, realizamos os batismos, celebramos a ceia e podemos depois passar o resto do dia num convívio. Amém? Cada um leva um panelzinho e vamos lá. Agora, porquê que é no dia 10, meus irmãos? Porque assim temos as instalações dos acampamentos e não fica nenhum dos cultos cancelados, nem nós, nem os irmãos que vão ceder as instalações. Eu convoco a igreja para este dia 10 para assim fazermos batismos. Era bom que fizéssemos batismos todos os anos, como sempre fizemos. Amém? E também quero dizer que amanhã, se Deus quiser, às 10 horas,
eu vou estar no cemitério crematório de Sãos de Madeira para assim dar a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Porque partiu para o Senhor a irmã, penso que a irmã da nossa irmã. Não é? A irmã da nossa irmã Lídia, que creio que também era nossa mãe em Cristo, porque quando alguém tem o Senhor como seu pastor, só pode ser nossa irmã na frente. Se alguém quiser, porventura, estar presente amanhã às 10 horas no cemitério crematório, eu vou lá estar para dar a palavra que o Senhor, não para vir um pequenino, porque isso não foi pedir, mas pelo menos para sabermos que o Senhor é o nosso pastor e nunca nos abandona. Nem nesta hora, nem nesta hora. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos um bom domingo, uma boa semana e até.